Vamos então resolver o conjunto de exercícios F27 sobre equações algébricas. Este conjunto de exercícios tem 4 exercícios. Vamos então começar aqui pelo nosso primeiro, que diz o seguinte: considera as funções a seguir, a função f com este conjunto de partida, este conjunto de chegada, e com esta relação entre o conjunto de partida e o conjunto de chegada, e a função g definida também deste modo. Portanto, a primeira questão é: indica o domínio e o contradomínio das funções f e g. Portanto, temos aqui a função f e a função g. O domínio da função f é exatamente o conjunto de todos os objetos possíveis, ou seja, o conjunto de partida. Neste caso, menos 1, 0, 1. Cá está o domínio de f. O domínio de g é, do mesmo modo, menos 1, 0, 1. Portanto, são funções exatamente com o mesmo domínio. O contradomínio é o conjunto de todas as imagens possíveis. Neste caso, o contradomínio de f é o conjunto constituído pelos elementos 0 e 1. E o contradomínio da função g, neste caso, é constituído pelos elementos menos 1, 0, 1. No caso da função f, o contradomínio não coincide com o conjunto de chegada. E no segundo caso, no caso da função g, o contradomínio coincide exatamente com o conjunto de chegada. Vamos à segunda pergunta. Determina o conjunto de solução da equação f de x igual a g de x. Portanto, o conjunto de solução da equação f de x igual a de x, isto é, quais são os objetos x cujas imagens, pelas respectivas funções, são iguais. Vamos ver na função x. Para x igual a menos 1, nós temos f de x igual a 1. Cá está, 1. Para x igual a 0, nós temos f de x igual a 0. E para x igual a 1, nós temos f de 1 igual a 1. No segundo caso, na função g, para x igual a menos 1, nós temos f de x igual a 1. Para x igual a 0, nós temos f de x igual a 0. E para x igual a 1, nós temos f de x igual a menos 1. O que é que nós verificamos? Verificamos que as imagens dadas pelas respectivas funções para os objetos menos 1, 0 são exatamente iguais. Isto é, f de menos 1, que é 1, é igual exatamente a g menos 1, que é 1. E f de 0, que é 0, é exatamente igual a g de 0, que também é 0. Portanto, o conjunto de solução da equação f de x igual a g de x é o conjunto dos elementos constituído pelos elementos x, tais que as imagens são exatamente iguais. Isto é, x igual a menos 1 e x igual a 0. Vamos à terceira pergunta. Escreve duas equações equivalentes à equação anterior. Recorrendo ao princípio da adição, nos diz o seguinte: dada uma equação numérica, obtém-se uma equação equivalente adicionando ou subtraindo o mesmo número a ambos os membros. Por exemplo, se nós temos esta equação f de x igual a g de x, subtraindo 5 a ambos os membros, significa que nós vamos obter duas equações equivalentes. Certo? Então, vamos ver as imagens da função f de x e f de x menos 5, e assim como as imagens de g de x e g de x menos 5. Já tínhamos visto as imagens de f de x, para menos 1, 1, para 0, 0, para 1, 1. Subtraindo 5 para obtermos f de x menos 5, temos então 1 menos 5 é igual a menos 4, 0 menos 5 é igual a menos 5, 1 menos 5 é igual a menos 4. Relativamente à função g de x, temos as imagens 1, 0, menos 1. Subtraindo também 5, temos 1 menos 5 dá menos 4, 0 menos 5 dá menos 5 e menos 1 menos 5 dá menos 6. O que é que nós verificamos então? Verificamos que para os mesmos objetos, menos 1 e 0, as respectivas imagens continuam a ser iguais. Isto é, para menos 1, f de x menos 5 é igual a menos 4, assim como g de x menos 5 é igual a menos 4, e para x igual a 0, o f de x menos 5, que é igual a menos 5, também é igual a g de x menos 5, que é igual a menos 5. Isto é, o conjunto de solução para a equação f de x menos 5 igual a g de x menos 5 é exatamente igual ao conjunto de solução que nós tínhamos para a equação f de x igual a g de x. O que significa que estas duas equações são equivalentes à equação anterior. O princípio da multiplicação, o que é que nos diz? Diz-nos que, dada uma equação numérica, obtém-se uma equação equivalente multiplicando ou dividindo ambos os membros por um número não nulo. Neste caso, se multiplicarmos ambos os membros por um terço, por exemplo, as equações que nós vamos obter são exatamente equivalentes. Vejamos então. As imagens de f de x são 1, 0, 1. Se multiplicarmos por um terço, ficamos com aqui 1 vezes 1 terço dá 1 terço, 0 vezes 1 terço dá 0, e 1 terço vezes 1 terço dá 1 terço. No caso da função g de x, 1 vezes 1 terço dá 1 terço, 0 vezes 1 terço dá 0, e menos 1 vezes 1 terço dá menos 1 terço. O que é que nós verificamos? Que as imagens 1 terço e 0
para os objetos menos 1 e 0 continuam a ser iguais. Do mesmo modo, podemos confirmar aqui que o conjunto de solução da equação f de x igual a 1 terço igual a g de x vezes 1 terço é exatamente igual ao conjunto de solução das funções f de x igual a g de x. O que significa que estas equações são equivalentes. Vamos então ver o exercício número 2. Escreve duas equações equivalentes a cada uma das seguintes expressões. Temos então aqui 5 expressões. Vamos começar pela primeira. Menos 2x mais 1 meio igual a 3x menos 1. Por exemplo, se multiplicarmos por 2 ambos os membros, vamos obter duas equações equivalentes. Se adicionarmos menos 1 meio a cada um dos membros, obtemos também duas equações lineares equivalentes. Vamos então ver os dois casos. Multiplicando então ambos os membros por 2, temos 2 vezes menos 2x mais 1 meio e do outro lado temos 2 vezes 3x menos 1. Ou seja, 2 vezes menos 2x dá menos 4x e 2 vezes 1 meio vai dar 1. No segundo membro temos então 2 vezes 3x dá 6x e 2 vezes menos 1 dá menos 2. A subtração do 1 meio a ambos os membros é efetuada do mesmo modo. Portanto, temos menos 2x mais 1 meio menos 1 meio e no segundo membro temos 3x menos 1 menos 1 meio. Este 1 meio corta com este 1 meio porque são simétricos. No primeiro membro ficamos então com menos 2x e no segundo membro ficamos com menos 3x menos 1 menos 1 meio. Juntando estes dois termos constantes, ficamos com menos 3 meios. Vamos ao segundo exercício. Temos menos x mais 1 igual a 2x. Se adicionarmos menos 2x a ambos os membros, vamos obter duas equações equivalentes. Do mesmo modo, se somarmos algebricamente menos 2x menos 1, ou seja, se subtrairmos 2x e subtrairmos 1, vamos obter duas equações equivalentes. Vamos então ver os dois casos. Subtrair 2x a ambos os membros, fica menos x mais 1 menos 2x. No segundo membro fica 2x menos 2x. 2x corta com menos 2x, são simétricos, fica 0. No primeiro membro fica menos x menos 2x, dá menos 3x mais 1. Agora a segunda situação, subtrair 2x e subtrair 1. Fica então menos x mais 1 menos 2x menos 1. E no segundo membro fica 2x menos 2x menos 1. O 2x corta com menos 2x, são simétricos, fica então menos 1 no segundo membro. E no primeiro membro cortamos mais 1 com menos 1, porque são simétricos. Fica então menos x menos 2x. Esta equação linear não está reduzida, o termo em x, porque é assim que é apresentado o resultado do problema. À linha 3, x menos 2 sobre 2 é igual a 3x sobre 2. Por exemplo, se multiplicarmos ambos os membros por 2, vamos obter duas equações equivalentes. E se subtrairmos menos 3x sobre 2 e adicionarmos mais 2, vamos obter também duas equações equivalentes. Vamos ver a primeira situação. Multiplicamos ambos os membros por 2. Portanto, fica 2, simplifica com aquele 2. Porque 2 vai multiplicar por x menos 2. Portanto, fica x menos 2 no primeiro membro. E aqui também simplificamos então 2 sobre 2. Isto é equivalente a dividir o numerador e o denominador por 2. Ficamos então com x menos 2 é igual a 3x. Subtrair menos 3x sobre 2 e adicionar 2 ambos os membros. Ficamos então com x menos 2 sobre 2 menos 3x sobre 2 mais 2 é igual a 3x sobre 2 menos 3x sobre 2 mais 2. Este 3x sobre 2 corta com aquele 3x sobre 2, são simétricos. Ficamos no segundo membro com mais 2. E depois no primeiro membro vamos separar estes dois termos, o termo em x do termo independente. Fica x sobre 2 menos 2 sobre 2 menos 3x sobre 2 mais 2. Podemos juntar este x sobre 2 com este menos 3x sobre 2. Portanto, são dois termos em x, fica então menos 2x sobre 2 e podemos simplificar este 2 com aquele 2 do segundo membro. Porquê? E é equivalente a subtrairmos ambos os membros por 2. Não é? Portanto, se passarmos este 2 para aquele lado, fica 2 menos 2, ou seja, 0. Portanto, ficamos então com menos 2x sobre 2. Este menos 2 sobre 2 passa para o segundo membro trocando o sinal. Portanto, adicionando, fica 2 sobre 2. E temos uma igualdade, recorrendo à propriedade fundamental, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, menos 2x vezes 2 é igual a 2 vezes 2. Ou seja, se nós multiplicarmos ambos os membros por 2, fica 2 vezes menos 2x sobre 2. Este 2 vai simplificar com aquele 2 e no segundo membro a mesma coisa. 2 vezes 2 sobre 2, este 2 vai simplificar com o outro 2, ficamos com 2. Ou seja, o resultado final é menos 2x é igual a 2. A linha 4, temos 0 é igual a 3x sobre 2.
primeiro caso podemos subtrair ambos os membros menos 3x e depois multiplicar ambos os membros por menos 1. No segundo caso, basta adicionar uma unidade. Vamos ver cada um dos casos. Portanto, neste caso vamos subtrair 3x e multiplicar por menos 1. No primeiro membro subtraímos menos 3x, fica 0 menos 3x. No segundo membro vamos subtrair menos 3x, fica 3x menos 2, 3x menos 2, menos 3x. E depois vamos multiplicar ambos os membros por menos 1. Portanto, fica menos 1 vezes aquilo que nós tínhamos antes e menos 1 vezes aquilo que nós tínhamos antes. O que é que nós verificamos? Podemos simplificar logo este 3x com este menos 3x, porque são simétricos. Então fica menos 1 vezes 0 é 0, menos 1 vezes menos 3x dá 3x. E depois aqui temos apenas menos 1 vezes menos 2, ou seja, menos por menos dá mais, dá igual a 2. 3x igual a 2. Na segunda situação, temos de adicionar 1 a ambos os membros. 0 mais 1 é igual a 3x menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, ou seja, 1 é igual a 3x menos 1. À linha 5, temos menos 4 terços x menos 2 é igual a x mais 1. Por exemplo, se multiplicarmos ambos os membros por 3, vamos obter duas equações equivalentes. Ou se adicionarmos 8 e subtrairmos x a ambos os membros, também vamos obter duas equações equivalentes. Vamos então ver o caso de multiplicar ambos os membros por 3. Fica 3 vezes menos 4 terços x menos 2, que é o que tínhamos antes, vezes 3 vezes x mais 1. Agora, 3 vezes menos 4 terços x simplifica o 3 com o 3, fica menos 4x. E 3 vezes menos 2 dá menos 6. Portanto, mais por menos dá menos, 3 vezes 2, 6. Aqui 3 vezes x dá 3x e 3 vezes 1 dá 3. No segundo caso, temos subtrair x e adicionar 8 a ambos os membros. Portanto, ao que tínhamos antes, que é menos 4 terços x menos 2, subtraímos x e adicionamos 8. E no segundo caso a mesma coisa, x mais 1, subtraímos x e adicionamos 8. Podemos juntar estes dois termos independentes, menos 2 mais 8 dá mais 6. Simplificamos este x com este menos x, porque são simétricos, ficamos com mais 1 mais 8 dá mais 9. Depois temos menos 4 terços de x menos x, mínimo muito comum é 3, portanto ficamos com menos 4 menos 3 dá menos 7 terços de x. Temos então menos 7 terços de x é igual a 9 menos 6. O 6 passa a subtrair para o segundo membro, trocando o sinal, portanto, a operação inversa. Se multiplicarmos ambos os membros por 3, fica 3 vezes menos 7 terços de x fica menos 7x. E 3 vezes 9 menos 6, ou seja, 3 vezes 3 dá 9. Portanto, este é o resultado da nossa segunda opção. Menos 7x é igual a 9. Vamos então ao exercício número 3. Seja f e g duas funções numéricas, copia para o teu caderno cada uma das situações que se seguem e completa os espaços em branco. Na primeira situação temos f de x igual a g de x, é equivalente a ter g de x igual a quê? Igual a f de x. No fundo, o princípio que está associado a esta equivalência é o seguinte: se trocarmos os membros de uma igualdade, isto é, o segundo membro passou a ser o primeiro, então significa que o primeiro tem que passar a ser o segundo. Se trocarmos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade verdadeira. Por exemplo, vamos ver aqui um exemplo numérico. 2 vezes 6 menos 5 é igual a 24 dividido por 2 menos 5. É o mesmo que termos o quê? 24 dividido por 2 menos 5 no primeiro membro e 2 vezes 6 menos 5 no segundo membro. Isto é, continuamos a ter uma igualdade verdadeira. Portanto, o conteúdo do primeiro membro passou para o segundo membro e, inversamente, o conteúdo do segundo membro passou para o primeiro membro. No segundo exemplo, nós temos f de x igual a g de x, é equivalente a f de x menos qualquer coisa, é igual a g de x menos 1 terço. Qual foi a alteração efetuada no segundo membro? Subtraímos 1 terço, não foi? Portanto, se subtraímos 1 terço, significa que nós temos que subtrair também 1 terço ao primeiro membro para se manter uma igualdade verdadeira. A propriedade associada a esta equivalência é a seguinte: portanto, se subtraiu-se 1 terço ao segundo membro, cá está, para que se mantenha uma igualdade verdadeira, deve ser subtraído 1 terço ao primeiro membro. Vamos ver aqui um exemplo numérico. Por exemplo, se tivermos 2 vezes 6 menos 5, que é a mesma igualdade que nós utilizamos na regra anterior, é igual a 24 dividido por 2 menos 5. Se subtrairmos 3 unidades a ambos os membros, nós verificamos que o resultado continua a ser uma igualdade verdadeira. Neste caso, 4 é igual a 4. Exercício número 3, vamos analisar o primeiro membro e o segundo membro. Por exemplo, o segundo membro, verificamos que foi multiplicado por menos 2 e depois adicionamos 1 a esse segundo membro. Então temos que fazer a mesma coisa ao primeiro membro. Ora, vejamos. Então, se multiplicamos o segundo membro por menos 2, para que se mantenha uma igualdade verdadeira, devemos multiplicar o primeiro membro também por menos 2.
isto está associado a este princípio, que diz o seguinte: se multiplicarmos pela mesma quantidade ambos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade. Por exemplo, se tivermos aqui esta igualdade numérica, 2 vezes 6 menos 5, se multiplicarmos por 3, e se multiplicarmos o 24 dividido por 2 menos 5 também por 3, que é o segundo membro, vamos obter uma igualdade verdadeira. 21 é igual a 21. Por isso é que pomos então aqui neste espaço o número menos 2, porque temos que multiplicar o f de x, que é o primeiro membro, por menos 2. De igual modo, se adicionamos uma unidade ao segundo membro, né, então também temos que adicionar uma unidade ao primeiro membro, de modo a que se mantenha a igualdade verdadeira. Isto é, está associado a este princípio. Se somarmos a mesma quantidade em ambos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade. Por exemplo, partindo da nossa igualdade, 2 vezes 6 menos 5 é igual a 24 dividido por 2 menos 5. Se somarmos 3 a cada um dos membros, verificamos que vamos obter uma igualdade verdadeira na mesma. 10 é igual a 10. Daí que adicionamos então uma unidade ao primeiro membro. Ficamos então com menos 2 vezes f de x, mais 1 é igual a 1 menos 2 vezes g de x. Exercício número 4, f de x é igual a g de x, e depois temos esta equivalência. O que é que nós notamos no segundo membro? Por exemplo, subtraímos 5 unidades à função g de x e depois dividimos por uma determinada quantidade, que não sabemos qual é. No primeiro membro, subtraímos uma determinada quantidade f de x, que não sabemos qual é, já estamos a ver que é menos, que é 5, não é? E dividimos por 3. Portanto, se dividimos por 3 aqui, também temos que dividir por 3 o segundo membro. Portanto, o que é que nós temos? Se subtraímos a mesma quantidade em ambos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade. Neste caso, se subtraímos 5 ao segundo membro, para que se mantenha uma igualdade verdadeira, devemos subtrair 5 ao primeiro membro. Por isso é que fomos aqui 5. Do mesmo modo, se dividirmos pela mesma quantidade ambos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade. No nosso caso, se dividimos o primeiro membro por 3, cá está, o primeiro membro por 3, para que se mantenha uma igualdade verdadeira, devemos dividir o segundo membro também por 3. Portanto, aqui fica g de x menos 5 a dividir por 3. No exercício 5, temos menos f de x mais 1 terço é igual a 2 mais g de x, é equivalente a f de x mais 2 é igual a espaço menos g de x. Portanto, no fundo, o que é que nós temos que analisar? Temos que analisar que o primeiro membro está completo. Temos menos f de x mais 1 terço e na segunda equivalência temos f de x mais 2. Isto é, se está completo, temos que verificar quais são as operações matemáticas que são necessárias implementar para transformar o primeiro membro de menos f de x mais 1 terço para f de x mais 2. Para isso vamos analisar por partes. Para passar de menos f de x para f de x, o que é que nós temos que fazer? Temos que multiplicar menos f de x por menos 1. Para ficar menos por menos, dar mais, certo? Portanto, no primeiro membro, para passarmos de menos f de x para f de x, temos que multiplicar por menos 1. Não apenas o f de x, neste caso, mas todo o primeiro membro. Nós não podemos multiplicar uma parcela só do primeiro membro por menos 1. Temos que multiplicar todo o primeiro membro. É evidente que se nós vamos multiplicar o primeiro membro por menos 1, então temos que multiplicar também o segundo membro por menos 1, para mantermos a igualdade verdadeira. Então vejamos. Temos então menos 1 vezes menos f de x mais 1 terço é igual a menos 1 vezes 2 mais g de x. Ou seja, menos por menos dá mais, dá f de x menos 1 terço. Menos por mais dá menos, menos 2 menos g de x. Portanto, feita a transformação de menos f de x para f de x, o que é que nós verificamos? Verificamos que o primeiro membro ainda continua aqui com menos 1 terço, quando deveria ter mais 2. Então, para passarmos este termo do primeiro membro de menos 1 terço para mais 2, o que é que nós temos que fazer? Temos que anular este menos 1 terço, ou seja, temos que adicionar 1 terço, para que seja simétrico e, portanto, anulem-se. E adicionar o 2, que é aquilo que nós pretendemos ter no primeiro membro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar mais 1 terço mais 2 ao primeiro membro e, pela relação de equivalência, temos que adicionar a mesma quantidade ao segundo membro, não é? Para que a igualdade se mantenha verdadeira. Então vamos fazer isso. Temos então mais f de x menos 1 terço mais 1 terço mais 2 é igual a menos 2 menos g de x mais 1 terço mais 2. Este menos 1 terço anula com aquele menos 1 terço, são simétricos. E no segundo membro, este menos 2 também anula com aquele mais 2. Fica então menos g de x mais 1 terço. Pois bem, então f de x mais 2 vai ser igual a menos g de x mais 1 terço. Temos
trocar aqui os termos do segundo membro, de modo a ficarmos com o aspecto do enunciado. Então fica mais 1/3 menos g de x. Portanto, o espaço deverá ser preenchido pela fração 1/3. Na sequência destas alterações que nós fizemos devido às operações matemáticas realizadas, há aqui um princípio que é preciso reter. Se um ou ambos os membros de uma igualdade tiverem operações matemáticas, depois de calculadas, o resultado será também uma igualdade. Por exemplo, temos aqui um exemplo numérico. 2 vezes 6 menos 4 é igual a 2 vezes 4. Se realizarmos operações matemáticas no primeiro membro, 2 vezes 6, 12, menos 4 dá 8. E se realizarmos a operação matemática existente no segundo membro, neste caso 2 vezes 4, obtemos também 8. Isto é, nós tínhamos uma igualdade antes e continuamos a ter uma igualdade depois. Portanto, este é mais um princípio de equivalência entre equações numéricas que é preciso ter em conta. Vamos então ao quarto exercício. O enunciado diz-nos o seguinte: o Afonso escreveu no seu caderno 2x menos 5/3 é igual a menos 3x mais 5 e depois uma sequência de equivalências. Concordas com a resolução do Afonso? Justifica a tua resposta. Vamos então resolver a nossa equação e, através de equações equivalentes, e verificar se efetivamente a sequência de resolução do Afonso está correta. Vamos então começar. No primeiro membro, para passarmos de 2x menos 3 quintos para 2x mais 3x, temos que adicionar 3 quintos, né, que é para anular estes menos 3 quintos, e adicionar 3x. E para que se mantenha a igualdade verdadeira, temos que fazer o mesmo no segundo membro, não é assim? É o que nós vamos fazer. Ficamos então com 2x menos 3 quintos, mais 3 quintos mais 3x, é igual a menos 3x mais 5, exatamente adicionando o que fizemos no primeiro membro, isto é, mais 3 quintos mais 3x. Este menos 3 quintos anula com este 3 quintos, do mesmo modo este menos 3x anula com este 3x, ficamos então com uma equação equivalente, isto é, 2x mais 3x é igual a 5 mais 3 quintos. Vamos então juntar o termo independente no segundo membro, fica mínimo múltiplo é igual a 5, portanto fica 5 vezes 5 mais 3, ou seja, fica 5x é igual a 25 mais 3, 28 quintos. Podemos resolver isto de duas maneiras. Interpretando isto como uma igualdade, recorrendo ao princípio da igualdade, isto é a mesma coisa que tínhamos aqui 5x sobre 1, ou seja, produtos meios é igual ao produtos extremos, isto fica 5x vezes 5 é igual a 1 vezes 28. Ou então o 5 está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir para o segundo. Então fica 28 quintos a dividir por 5, não é? É 28 a dividir por 5 vezes 5, ou seja, 25 avos. Certo? Aqui é o princípio da igualdade, portanto vamos obter 25x é igual a 28, de onde x é igual a 28 sobre 25 avos. Vamos então ver onde é que o Afonso errou na resolução destas equivalências. Portanto, até aqui a equivalência 5x igual a 28 quintos está correto. Na passagem de 5x igual a 28 quintos para 5x igual a 28, o Afonso cometeu aqui um erro. No fundo, ele multiplicou o segundo membro por 5, para obter 28, devia ter multiplicado o primeiro membro por 5. E então ficaria aqui com 25x. 25x seria igual a 28. De onde, depois, x seria igual a 28 sobre 25. E iria dar o nosso resultado. E depois, a seguir, cometeu um segundo erro. Quando tinha 5x igual a 28, o 5 está a multiplicar no primeiro membro, passou a dividir para o segundo membro e trocou-lhe o sinal. No fundo, é equivalente a dividir ambos os membros por 5. 5x a dividir por 5 dá-se x, e 28 a dividir por 5 dá 28 quintos. Portanto, o segundo erro.